A ministra Matilde Ribeiro, da CEPIR, a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, pretende anunciar no dia 27 de abril, Dia Internacional do Empregado Doméstico, a ampliação do programa Trabalho Doméstico Cidadão. No ano passado, foram oferecidos cursos de qualificação para 210 domésticas e foram formadas outras 140 em organização sindical. A CEPIR quer ampliar os cursos para pelo menos mais 4 cidades, chegando a 11 no total. Os cursos têm duração de 1 ano e envolvem parceria com o Ministério do Trabalho, Secretaria Especial das Mulheres e a Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, a FENATRAD. O Plano Trabalho Doméstico Cidadão foi concebido a partir de um diálogo bastante intenso entre o governo federal, a categoria dos empregados domésticos, representados pela FENATRAD, e o diálogo também com a sociedade. Nós chegamos à conclusão que era importante que ela existisse dentro da linha de qualificação profissional que os sindicatos desenvolvem, e ele tem 4 elementos, que é a capacitação, a elevação da escolaridade, o acesso à moradia popular e a formação sindical. A junção desses 4 elementos que eu falei são fundamentais para a mudança da vida das empregadas domésticas. Então, nós estamos dialogando com o Ministério da Educação, com o Ministério do Trabalho e Emprego, com a FENATRAD, com a Secretaria de Política para as Mulheres, para ver qual é o salto que nós podemos dar para ampliar para mais cidades, tendo a parceria com os governos estaduais e os governos municipais, mas, acima de tudo, ter as empregadas domésticas como principais interlocutoras. E no dia 27 de abril deste ano, de 2007, nós pretendemos anunciar mudanças para ampliação deste projeto. As trabalhadoras domésticas no Brasil, na América Latina, a grande maioria são mulheres. No Brasil, mulheres negras e alguns países da América Latina, mulheres indígenas, né? Então é um setor que ainda existe muita discriminação, porque o trabalho doméstico não é visto como profissão, é coisa que qualquer pessoa pode fazer, mas não é bem assim. Para ser trabalhadora doméstica é preciso ter qualificação, é preciso ter conhecimento, saber fazer o serviço, né? E ainda existe aquela relação de não respeitar os direitos, o assédio moral, o assédio sexual dentro do local de trabalho. E isso é uma luta muito grande, porque, infelizmente, a gente tem dificuldade de adentrar nas casas para fiscalizar as condições de trabalho. Isso dificulta muito. A própria categoria não reconhece o seu trabalho como profissão, né? E muitas vezes não denuncia, tem vergonha de falar que é doméstica, não tem coragem de reivindicar seus direitos aos patrões, mesmo aqueles que já estão garantidos. E para você fazer um trabalho de base, indo de casa em casa, não é fácil, até porque você não tem acesso às casas. Os cursos de qualificação envolvem desde o ensino básico até aulas específicas, como congelamento de alimentos, informática e direitos das domésticas. As empregadas domésticas estão cheias de autoestima, elas estão mais reforçadas para a sua luta e estão mais capacitadas para o seu exercício profissional. Os depoimentos delas nos levam a crer que, pela primeira vez, elas estão se sentindo acolhidas pelos governos e estão se sentindo reforçadas para que o seu trabalho digno seja um trabalho valorizado na sociedade. Durante os 70 anos de organização sindical das trabalhadoras domésticas, nunca houve uma política pública nesse sentido, né, de qualificação profissional com elevação de escolaridade, e mais a questão das políticas públicas, né, que foi a questão da lei que foi aprovada agora, que é essa lei que garante feriado, estabilidade gestante, os 30 dias de férias, que antes era dúvida, né? E a questão, dentro da política pública, a luta pela moradia. Nunca houve assim um governo federal que criasse uma política de habitação exclusiva para a trabalhadora doméstica, né? No Brasil, o trabalho de casa é mesmo coisa de mulher. Dos 6.500.000 trabalhadores domésticos, 95% são mulheres. 57,4% são negras ou pardas. A situação trabalhista é precária. 74% não tem registro em carteira. 76% das empregadas ganham até um salário mínimo. E pesquisas estimam que 2 milhões de trabalhadores domésticos simplesmente não ganham nada. Trabalham em troca de casa e comida.
principalmente crianças e adolescentes. Esta é Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo. Aqui, muitos moradores fazem parte de uma das mais desvalorizadas categorias profissionais, a dos trabalhadores domésticos. Das 9.000 mulheres com mais de 10 anos que vivem aqui em Paraisópolis, mais de 2.000 são empregadas domésticas, ou mensalistas ou diaristas. A maioria trabalha nos condomínios do Morumbi, um bairro que faz divisa aqui com Paraisópolis. Hoje nós vamos conhecer algumas dessas trabalhadoras domésticas. As amigas Nalva, Gilda e Lourdes, como a maioria dos moradores de Paraisópolis, são migrantes nordestinas. Trabalhavam na roça. Gilda e Lourdes hoje são mensalistas, trabalham todos os dias na mesma casa. Ganham em torno de R$ 400 por mês. Nalva é diarista. Com a diária de R$ 50 e trabalhando 3 dias por semana, ganha mais que as colegas. Mas o trabalho é mais pesado. Que é puxado. Se você parar, descansar na hora do almoço, a hora vai embora e você fica sem fazer as coisas. Logo quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei como diarista, um dia numa casa, um dia de outro, e era muito cansativo. Então aí eu caí para esse lado, eu digo, não, eu vou arrumar por mês, porque por mês é melhor para mim, né? Nalva chegou a estudar até a 7ª série. Lourdes só foi até a 1ª. E Gilda nunca foi à escola. Eu fui criado na roça, né? E meu pai nunca se interessou assim de botar a gente para estudar. Pesquisa do IBGE confirma que a escolaridade média dos domésticos, apesar de ter melhorado nos últimos anos, é muito baixa. Apenas 5,6 anos de estudo. Com pouca qualificação, os domésticos não são valorizados como trabalhadores. Nós somos do tempo das escravas, né? Quando os escravos foi libertado, entre aspas, porque não foi libertado nenhum. Então, o que aquelas mulheres escravas fez? Elas ficaram na casa dos senhores como criada. A sociedade ainda vê a doméstica um pouco assim, como escrava, de trabalhar na casa, sem jornada de trabalho, sem ter um salário digno. Só a partir da Constituição de 88, o trabalho doméstico assalariado foi reconhecido no Brasil. Os trabalhadores conquistaram alguns direitos, como férias, 13º, repouso semanal remunerado e aviso prévio. Novos direitos chegaram com a medida provisória que garantiu férias de 30 dias corridos, com acréscimo de 1/3 do salário, estabilidade para a gestante até o 5º mês depois do parto, descanso remunerado nos feriados e proibição de descontos com alimentação, moradia e produtos de higiene. Para estimular o registro em carteira, a medida provisória autoriza o empregador a descontar do imposto de renda a contribuição patronal do INSS. Mas os trabalhadores domésticos continuam na luta pelo seguro-desemprego, hora extra, salário família, auxílio acidente e fundo de garantia por tempo de serviço. Um grupo de sindicalistas domésticas reivindicou o apoio da CUT na luta para que elas tenham os mesmos direitos que os outros trabalhadores. Além da falta de direitos, a profissão é cercada de discriminação. Sumiu foi a empregada, sabe? Pode aparecer pode aparecer assim uma colega dela à tarde, tomar um café, sei lá, mas sempre acaba acontecendo com a gente. Isso é muito triste, porque isso já aconteceu comigo uma vez e foi muito triste. É justamente para se armar na luta pelos direitos e contra a discriminação que essas mulheres estão nesta sala de aula no Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de São Paulo. Elas fazem parte do plano Trabalho Doméstico Cidadão. Aqui elas recebem formação escolar e profissional e conhecimentos sobre a organização dos trabalhadores e intervenção em políticas públicas. O plano é financiado pelo Ministério do Trabalho. Os cursos são de graça e as domésticas ainda recebem auxílio para transporte. Para isso, a categoria tem que se mobilizar e conquistar melhores condições de salário, melhores condições de trabalho. Não vou ter despesa. A única coisa que exige do curso é a nossa presença aqui. Então, por que não estudar? Não é verdade? Se perder, só se for muito bobo, vou continuar burra. Não, quero ser inteligente, quero lutar, não é verdade? Unir essas mulheres fortes, valentes que tem aí.